Rafa, me diz de onde você é, sua idade, o que você estava fazendo que você chegou com uma energia hoje diferente? Eu sou de Ribeirão Preto, tenho 19 anos, moro em São Paulo, mas fico indo e voltando de Ribeirão para São Paulo. E hoje eu fui jogar tênis com meu pai, morri no treino, mas é algo que eu gosto muito, então eu voltei com toda a energia. E quando eu jogo é algo que me deixa feliz, então eu sempre tento encaixar um horário quando eu estou aqui em Ribeirão. Atualmente, qual é a sua profissão? Atualmente eu sou modelo. E o que é ser modelo? O que uma modelo faz? O que você faz de especial? Eu acho que ser modelo é representar uma marca, representar o que ela é, e também ser modelo para outras pessoas, de como ser, de como agir. Então você acaba se tornando, querendo ou não, uma inspiração para algumas pessoas, mas dentro da profissão, eu acredito que você representa sempre uma marca e está ali para trabalhar em cima do que ela acredita. Eu venho aprendendo que a moda é expressão, eu venho aprendendo que a moda é música, é dança, é arte, que a moda é inspiração. A moda transformou muitas vidas, muitas famílias. E para você, o que a moda fez? A moda me fez evoluir muito mais além do que eu imaginava. Tipo, foi muito mais rápido. Se eu não tivesse vindo por este caminho, eu acredito que hoje em dia eu não estaria com essa mentalidade que eu tô. Então, ela me fez crescer e evoluir, me trouxe pessoas que me ajudaram nesse processo. Então, ela foi muito importante, está sendo muito importante para mim. Falando em ajudar em processos, quando o sonho vira profissão? Para você que tem 19 anos, que está criando essa transição da fase adolescente para a fase mais adulta, com responsabilidades, realizando investimentos, como tem sido isso para você? Como você tem encarado essas transições? No começo foi difícil, porque é aquilo, quando algo que você faz naturalmente vira meio que, entre aspas, uma obrigação, você começa a olhar por outros lados, né? Mas eu também cheguei no nível que eu entendo que eu faço isso por opção. Então, o que eu posso fazer é deixar o mais leve possível e tentando, tipo assim, eu sei que tem coisas dentro de todas as profissões que as pessoas não gostam de fazer, mas que é preciso para o seu crescimento e evolução. Então, eu tenho aprendido que no começo vira algo desgastante, mas você consegue depois reverter para continuar como algo leve e tirando vários aprendizados sempre. O que é fazer por opção? O que isso significa para você? É algo que você falou que me chamou a atenção. É quando você vai com gosto, sabe? Você vai querendo fazer a coisa e fica sempre mais leve quando você opta fazer por opção. Óbvio que tem coisas que você tem que fazer por obrigação, mas isso você mais para frente pode tornar uma opção, saber reverter para virar e fazer por opção. Que um dos exemplos que aconteceu comigo foi o inglês, que era algo que eu ia super obrigada, e hoje em dia eu já olho com outros olhares e vou por opção, chego com ideias do que eu quero aprender, como que eu quero aprender. Então isso vai tornando o aprendizado mais fácil. Deixa eu ver se eu entendi. Quando a pessoa fala eu tenho que fazer, traz um olhar de obrigação, um olhar de eu tenho que fazer. E quando uma pessoa, você, eu, nosso ouvinte, nosso espectador, o nosso espectador que está aqui nos acompanhando, fala eu opto fazer. O sentimento de liberdade é mais ou menos nesse caminho? Sim, eu acredito muito nisso. Como foi para você o processo de reconhecer
as suas potências, reconhecer os seus diferenciais, reconhecer as suas qualidades, os seus valores, os seus talentos? Foi difícil, porque eu era uma pessoa que me colocava muito para baixo, não acreditava em mim, achava sempre que o que eu fazia estava errado. E quando eu comecei esse processo de entender quais são as minhas qualidades e o que eu posso usar, eu estava num período muito ruim. Então, quando eu comecei a entender e pôr em prática, e até mesmo vendo o que eu não tinha de tão bom, mas que também fazia parte, e é a parte do processo, não tem como. Isso me ajudou muito, muito mesmo, a me entender como pessoa mesmo até. Eu tenho uma convicção que novas percepções geram maiores e melhores perspectivas. Quando nós nos permitirmos a ter uma mente aberta, a buscar compreender para depois ser compreendida ou ser compreendido, eu acredito que a harmonia nos contextos sociais, familiar, pessoal, profissional melhora. E eu tenho percebido que você tem utilizado isso para sua família, para o seu dia a dia. Como é conviver com pessoas tão diferentes e começar a utilizar essas estratégias? O quanto isso beneficiou a sua vida? Beneficiou muito, tanto quando eu fui para São Paulo, morava só eu e minha irmã, e aí depois meu irmão chegou para morar junto com a gente, só que cada um tinha a sua vida, então a gente nem se via direito, tinha dia. Então, quando veio a pandemia, que os 5 ficaram na mesma casa de novo, fazia muito tempo que isso não acontecia, 24 horas, tipo, 7 meses, a gente começou a ficar doido e começou a vir os conflitos, né? Porque a gente não lembrava o que era essa convivência com pessoas que você gosta e a gente vai mudando, então você vai descobrindo cada dia uma coisa nova da pessoa. Então isso foi muito importante para saber lidar com eles dentro de uma casa, sem poder sair de casa e até mesmo porque quando o nosso lado pessoal tá tranquilo, é mais fácil para o lado profissional andar também. Então, isso me ajudou dos dois lados. Acho que é mais ou menos isso. Só para ver se eu entendi, eu que tenho esse privilégio de acompanhar a sua trajetória nos últimos 3 anos, a sua irmã Marcela tem qual a idade? 23. 23. Ela atua no mercado financeiro, trabalha numa fintech. O seu irmão, que é meu xará, o Gabriel, ele tem quantos anos? 21. E você tem 19. Como que é desafiador, né? Olhar para essas possibilidades e percepções diferentes sobre a vida, sobre profissões. Como que a sua família encara você ser modelo como uma profissão, como uma escolha, com uma mentalidade de crescimento para alimentação, treino? Como que é a participação de cada um para te ajudar nesse momento de isolamento, nesse momento que vocês estão convivendo mais juntos? Desde que eu decidi mesmo seguir essa carreira, minha família sempre me apoiou. Nunca teve alguém que duvidou que eu iria conseguir ou que não aceitou essa minha escolha. Pelo contrário, eles sempre estavam ali me apoiando, me incentivando e acreditando mais em mim do que eu própria. Uau! Então, sim. Então, eles sempre fizeram de tudo para me ajudar nesse quesito. Eu, que sou uma pessoa que não gostava de ir para academia, criaram uma estratégia, tipo, Rafa, vai comigo, vamos comigo, ou para começar a ter esse hábito de uma alimentação mais saudável, porque antes de eu entrar para esse mundo da moda, eu não comia um alface. Hoje em dia, eu já como de tudo. Então, eu acho que é um crescimento, sabe? Aos poucos você vai acrescentando hábitos novos e isso vão fazendo com que você cresça. E o meu primeiro desafio que eu vejo assim foi quando eu decidi virar modelo. Eu falei, vou largar o refrigerante. Hoje faz 3 anos que eu não tomo nada. Então eu acho que são escolhas, sabe? Coisas que eu achava que eu não queria conseguir fazer, hoje para mim é super fácil por conta da criação desse hábito que eu venho tendo.
algo que me chama a atenção, algumas pessoas, elas criam objetivos, o projeto verão, trocar de carro, trocar de casa. E quando nós criamos uma mentalidade de crescimento, quando nós criamos uma transição para um novo estilo de vida, o famoso lifestyle, parece que é de degrauzinho em degrauzinho, só que as conquistas elas são mais perenes, elas são mais duradouras. E quando você fala que faz 3 anos que não toma refrigerante, que você vem se permitindo a reconhecer os seus valores, como utilizá-los em cada contexto, quando você olha para o passado, que o passado é lugar de referência, não de residência, né? O que você aprendeu com as experiências do passado, no balé, no sapateado, na época de colégio, que você pode empregar hoje para a sua profissão? Eu acredito que foi muito essa questão do foco, determinação, comprometimento, porque é aquilo, eu fiz 10 anos de balé, 10 anos de sapateado, não sei quantos anos de tênis, que é desde criancinha. Então, isso me trouxe essa persistência, esse foco, sabe, comprometimento. E foi algo que eu aprendi com a minha mãe. A gente não pode simplesmente começar algo, fez 1 mês, 2 meses, não gostou e já mudar e ir mudando. Eu acho que você tem que persistir um pouco, tentar. E se realmente não gostou, aí você muda, mas é algo que vem crescente, sabe? Você vai se acostumando. Tanto que no tênis, às vezes, eu estava morta, não queria ir, balé também, só que eu não podia simplesmente não ir, porque, eu tô cansada de tudo, sabe? Fora que era um lugar de desestressar, de você estar fora ali da vida real, então é isso que eu aprendi, sabe? Não é porque uma coisinha tá errada que você vai deixar as outras para trás. Então isso me trouxe muito essa visão. Comprometimento vem da mãe, Lucila. Qual é a importância da sua mãe nessa trajetória, Rafa? Quando o sonho vira profissão? Porque muitas meninas sonham com o mercado da moda, ser representada por uma grande agência. Você foi. Fez, aconteceu. Hoje é representada por uma grande agência. Qual é o papel fundamental que sua mãe exerce nessa sua parceria comercial? Ela é importante porque o que eu tenho de pouco, ela tem de muito. E o que ela tem de pouco, eu tenho de muito. Então, eu acho que é um balanço que a gente vai se entendendo, vai conversando. Mas sempre que, sei lá, eu tento não fazer algo, eu não estou muito à vontade, ela está ali para me lembrar que eu consigo e que vai dar certo e que é só se jogar. Então, eu acho que o que deu certo foi esse balanço, sabe? Que uma traz para a outra, esse equilíbrio. E no começo foi muito difícil, às vezes hoje separar a mãe e a empresária, que a gente fala, né? Mas hoje, com essa maturidade, a gente consegue muito mais e a gente aprendeu que tem que ser conversado. Tudo que acontece é conversado para esclarecer e deixar nossa relação mais leve. Sua mãe é bem participativa, pelo que me parece. Sim. E a função do seu pai? Como o seu pai ele participa desse contexto todo ao longo desses 3 anos? Meu pai, ele fica mais atrás, falando por trás, mas ele é uma pessoa que, quando você precisa de algum conselho, está passando por alguma situação, ele sempre está ali para te ajudar, para te explicar, ainda mais com esses anos de experiência no tênis. Ele deu muito treino para tenistas e ajudou muito, então ele tem um entendimento muito grande de vida. Só que ele sempre está ali por trás, qualquer coisa que precisar, algo mais forte, porque ele é racionalzão, igual eu, sou uma pessoa que sou mais racional. Então tem esse lado, minha mãe que é muito amor, muito família, muito... Ele é um cara mais racional, muito família também. Então eu falo que nossa família é um equilíbrio, assim. É do abraço ao cascudo?
Sim, um é o abraço que acolhe, o outro dá a bronca e assim vai. Ô, Rafa, e de repente você começou a usar os óleos essenciais, começou a meditar, começou a respirar. Como tem sido isso para você ter a atenção mais presente, mais plena no momento presente? O que beneficiou isso na sua vida? Está beneficiando? Isso está beneficiando muito porque eu sempre fui uma pessoa que guardei as coisas para mim e nunca pus para fora. Então, esses olhos é uma maneira de eu conseguir conectar comigo mesma, entender a situação. Até nos momentos que não tem alguém ali para me ajudar, eles me colocam no presente. A respiração foi algo que me ajudou muito também, porque me acalma e me faz entender que é só mais um desafio e que está tudo certo. Então, os olhos, a respiração, a meditação, eles me fazem sair desse estado de loucura e pânico momentâneo. Uma das dores sociais que eu tenho percebido ao longo desses 18 anos, trabalhando com jovens, com adultos, às vezes com filhos, às vezes com pais, às vezes trabalho de maneira separada com os mesmos participantes de uma família, eu sinto que a comunicação entre os filhos e os pais, às vezes, elas não conseguem ser direta. Rafa, onde o chicote estrala, onde a porca torce o rabo, o que acontece que as pessoas que têm o mesmo sangue, moram na mesma casa, não conseguem se comunicar, não conseguem se falar e se escutar? Qual é a sua opinião? Minha opinião é que isso é muito verdade, porque eu passei por isso ano passado, na quarentena. Tive uma briga feia com meu pai, nunca tinha brigado tão feia assim com ele, mas isso me fez entender, eu tirei o lado bom depois da situação, me fez entender e perceber que eu não estava escutando as pessoas, eu só estava querendo passar a minha verdade, o que eu acreditava, e não importava o que as pessoas falavam, eu não queria escutar. E hoje em dia não, eu entendo o quanto é importante escutar as pessoas, porque isso te traz uma visão diferente, porque cada pessoa teve sua vivência e passou por questões diferentes de você. Então, hoje eu vejo como é importante você, mesmo que você não vá concordar, você sabe que, tipo, não faz sentido para você. É importante você escutar outra pessoa, faz bem para ela e para você. Então, porque aquilo, se você não concordar, é um exemplo do que você não concorda, do que você não quer ter para você. Então, isso eu mudei na minha vida e foi, tipo assim, só melhorou meu relacionamento com as pessoas. Compreender não significa concordar. Uma ótima reflexão. Rafa, você está iniciando na profissão modelo na profissão modelo, que é um corre gigantesco. As pessoas pensam que por causa do que está no Instagram, nas redes sociais, já está tudo resolvido, já está tudo ganho. Como que é para você se posicionar nas redes sociais? Tem alguém que te ajuda, tem alguém que te inspira, tem alguém que conversa com você, alguém que acolhe, alguém que acelera, alguém que dá um cascudo, alguém que vai junto ali contigo no dia a dia? As redes sociais foi algo que, assim, eu não... Minha mãe vinha falando faz um ano para eu começar e me mostrar mais, mostrar meu trabalho, mas era algo, por eu ser uma pessoa mais na minha, nunca foi algo fácil para eu fazer, me mostrar nas redes sociais, me expressar, mas é algo que eu venho conseguindo, que eu coloquei na minha cabeça que eu vou fazer, porque só traz benefícios, só vai me ajudar. Então, eu sei que está sendo difícil para mim, mas é aquilo, criar um hábito, porque depois que eu comecei a criar esse hábito de postar o mínimo possível que eu consigo, já está virando algo mais natural. Então, eu tenho minha mãe que fica ali no meu pé, filha, posta isso, posta aquilo, tá na hora de postar. E antes eu via isso como algo que me enchia o saco de verdade. Eu brigava com ela toda hora, odiava que ela ficava no meu pé. Hoje eu entendo que ela faz isso para me ajudar, porque eu muitas vezes tenho que postar e esqueço de verdade. E eu falei, mãe, pode falar, hoje eu já tenho outra cabeça, vai ser algo que vai me ajudar, porque vai me lembrar.
e vai me estimular. Então, acho que essa maturidade me trouxe essa compreensão de que ela está ali para me ajudar. Às vezes ela erra, óbvio, mas é aquilo, a comunicação sempre ajuda, né? O que significa a comunicação para você? A comunicação é algo importante que eu venho trabalhando, porque eu aprendi que a maior parte dela não é verbal. E a minha maior dificuldade é expressar para as pessoas o que eu estou sentindo. Então, a minha dificuldade na comunicação hoje em dia está sendo essa, mas é algo que eu estou melhorando e pretendo melhorar cada vez mais. Já travou em algum casting? Já travou em algum momento de apontamento, de apresentação para o cliente? Eu já travei um casting internacional que ele fazia uma pergunta para mim e acho que foi um dos primeiros castings que eu tive internacional. E eu olhava para a boca do lado com um olho arregalado, desesperado. O que eu faço agora? Mas é aquilo, foi aprendizado. Hoje eu consigo me comunicar melhor, sei me virar melhor, né? Estudando e aprendendo cada vez mais. Mas deu um desesperinho nessa vez que eu travei. Importante falar das experiências, essas trocas, nem tudo são flores, né? Eu tenho uma convicção que coisas boas levam tempo. Quando você olha, Rafa, para os últimos 15 meses, esse processo de pandemia, esse processo de isolamento, quais foram as suas convicções que geraram maiores perspectivas? O que você tirou de maior aprendizado desse processo todo? O que eu tirei de maior aprendizado é que sozinho você até pode chegar em algum lugar, mas com pessoas você chega muito mais longe e tem visões muito melhores e consegue tomar decisões melhores. Eu era uma pessoa que, eu por mim mesma consigo, só que não. Quando você tem pessoas trabalhando com você e te ajudando e mostrando vários lados da história, eu acho que isso faz com que você cresça muito mais, tanto no pessoal quanto no profissional, que foi o que eu aprendi. Eu comecei a trabalhar o lado profissional, mas foi quando eu entendi que eu podia usar também no meu lado pessoal. Então, esse foi o maior aprendizado que eu tive. Nós estamos vivendo a era do TikTok, a era da dança, a era da expressão, a era do sorriso. Rafa, onde você se realiza profissionalmente hoje? Onde você olha e fala, uau, eu gosto disso? Profissionalmente, eu gosto muito de desfilar e fotografar. Acho que são duas coisas que me representam muito. Porque desfilar vem uma sensação, uma emoção muito diferente. E fotografar me ajuda muito com a minha pessoa mesmo, sabe? Criar personalidades diferentes e poder usar, tirar de dentro coisas que eu tenho e que talvez eu nunca usaria. Então, as sensações que me trazem são diferentes e eu gosto das duas. Assim. O Momento Papo de Progresso tem como objetivo te convidar, é um convite, a refletir, pensar, expressar, entrar em ação. Ô Rafa, o que é progresso para você? Progresso eu vejo que é evoluir, nem se for 1% a cada semana, sabe? Porque se você contabilizar isso no final do ano, você cresce muito. Então, o mínimo que você puder é perceber que, o que eu estou fazendo que não está sendo importante para mim agora, e que eu posso transformar isso em algo, em outra atividade que vai me ajudar a evoluir, a progredir. Então, eu acredito que é isso, sabe? Nem se for 1% por semana é válido. Então, é começando do básico até o extravagante. Eu acredito que é isso. Profissional do futuro, a profissional do futuro, tem habilidades técnicas, humanas, relacionais, que serão diferenciais.
tais como flexibilidade, comunicação, conexão, adaptação, utilizar esse sistema híbrido que é o presencial, às vezes via chamadas, aplicativos, milhares de aplicativos. O que você espera da moda para daqui 5 anos, Rafa? Como você se vê daqui 5 anos? Nossa, daqui 5 anos eu me vejo, se eu continuar nesse progresso todo, eu me vejo uma pessoa muito madura e sabe, dona de mim mesma, sabendo o que eu quero, lutando pelo meu trabalho, fazendo o meu hobby. Eu me vejo uma mulher forte e com várias experiências de vida já. Então, eu me vejo lutando para conquistar o que é meu. O que é uma mulher forte, dona de si mesmo? E o que você precisa fazer para continuar progredindo, né? Porque vocês trouxeram, se eu me permitir... Sim, eu acho que é isso, sabe? Sempre lutar para conquistar o seu e nunca deixando de aprender e conversando com pessoas tendo visões diferentes, lendo livros que irão te trazer aprendizado bons. Eu fui uma pessoa que na minha infância eu lia bastante, depois na adolescência parei de ler e agora estou voltando para esse hábito da leitura. E a leitura só me trouxe aprendizados muito bons. Então, é isso, sempre evoluindo. É isso. Pra galera da sua idade, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, se você puder deixar uma pílula de progresso para esses momentos tão desafiadores que nós vivemos, né? Há quem diga que quem não está confuso está desinformado ou desinformada. O que você falaria? Eu acho que eu falaria para as pessoas acreditarem mais nelas, porque isso foi algo que eu não fiz no começo e me prejudicou muito. Só me fez ir cada vez mais pro fundo do poço. E quando eu consegui ver que eu posso, tipo, eu consigo, eu tenho todas as minhas qualidades e se eu colocar em prática e trabalhar em cima disso, as pessoas conseguem chegar onde elas querem. Então, óbvio que isso traz muito esforço, muito trabalho duro, mas que no final vai valer a pena. Um dos seus diferenciais é a visão de longo prazo. Você tem esse perfil comportamental, né? Através dos valores da integridade, do critério, seu tipo de pessoa que pensa, analisa, muita cautela. Rafa, por que algumas pessoas têm mais medo de falhar do que falar, na sua opinião? Falar o que sente, falar o que pensa. Eu acho que isso vem muito do julgamento que elas acham que vão sofrer, porque eu passei por isso. E o meu medo era do julgamento. Então, até de me expor nas redes sociais, eu ficava, mas o que as pessoas vão pensar se eu falar isso, se eu fizer isso, se eu postar isso? Então, esse medo do julgamento trava muitas pessoas, eu fui uma delas, então eu acredito que seja isso, sabe? O julgamento das pessoas. Necessidade de sermos aprovados, o medo de ser rejeitados, né? Rejeitado, rejeitada. Rafa, você já passou por processo de análise terapêutica? Sim, eu já fiz 1 ano e pouquinho de terapia. Foi o momento de me descobrir, de entender da onde eu vinha, da onde meus potenciais e minhas qualidades vinham, de o que vinha do meu pai, o que vinha da minha mãe, e ter esse entendimento foi algo muito importante para mim. É válido para o jovem se permitir um processo terapêutico, um processo de gestão da mudança? Eu vejo hoje em dia que é muito válido. Eu, no começo, era uma pessoa que não falava nada, então ele tinha que ficar tirando coisas de mim e lutando para que eu falasse com ele, me expressasse. Mas conforme você vai tendo esse processo, você vê o quanto é importante ter alguém ali para falar e te entender e mostrar visões diferentes, lados diferentes.
Então, isso é algo que eu vejo que só vai trazer benefício para as pessoas. Sobre série, podcast, livro, música, o que você tem consumido ultimamente? Música eu tenho me atualizado pelo TikTok. Você faz as dancinhas também, Rafa? Faço, às vezes eu posto uma dancinha ou outra lá. Legal. Mas a última série que eu assisti foi Lupin, que é uma série que eu gostei muito. E assisti a parte 1 assisti um dia, quando lançou a parte 2 eu assisti no mesmo dia. Mas é algo que, se a gente realmente vê profundamente, traz ensinamentos muito bons pra gente. Então, é isso. Você pode ver uma série por diversão, mas se você realmente parar para ver a raiz da série e estudar ela, no fundo, elas vão trazer ensinamentos pra gente. Então, ao mesmo tempo que você está ali se divertindo, você está aprendendo. O que a moda significa para você, Rafa? Para mim, significa evolução. Porque o que eu evoluí nessa carreira foi muito grande, assim, a evolução. E é o que eu falo, que eu já falei e repito, eu acho que se eu não tivesse vindo por esse caminho, minha evolução não tinha sido tão rápida como foi. O meu entendimento como pessoa. Então, a palavra que eu uso para mim foi evolução e descoberta sobre mim mesmo. É importante nós trazermos esses olhares do que você faz, as escolhas, a mudança de estilo de vida. Como que foi para suas amigas, as mães, os pais das suas amigas vendo você para trilhar esse caminho de mudanças, mudar para São Paulo, encarar com mais consciência leitura, estudo, até de uma maneira precoce perto das outras meninas? Você sofreu algum tipo de preconceito? Alguma coisa que foi meio desgastante até? Então, se teve esse preconceito, esse julgamento, graças a Deus eu não fiquei sabendo. Mas foi um susto, eu acredito que para todo mundo, porque foi um susto para mim. Então, para outras pessoas também foi algo que ninguém esperava, nem eu esperava quando aconteceu. Então, mas eu vejo que hoje em dia que eu tive um feedback muito bom, as pessoas me apoiam muito, minha família nunca me criticou por ter escolhido essa carreira. E se alguém me criticou, eu não fiquei sabendo, então para mim não faz diferença. Mas eu tive muito apoio, então isso me deu muita força para continuar. E para você que está nessa carreira, que já entendeu que o sonho fica no travesseiro, que é 1% de inspiração, 99% de transpiração, como você tem encarado os desafios? Como você tem olhado para a pandemia quando você está treinando, quando você está buscando, quando os castings, os trabalhos não vêm? O que você se permitiu a ter uma mentalidade de crescimento nesses últimos meses? Eu aprendi a dar valor para cada conquista. Igual, a academia era algo que eu não gostava. Então, cada dia que eu ia lá e treinava, era uma conquista, uma evolução. E eu via isso muito como obrigação, né? Então, hoje eu já consigo ver, não, cada dia que eu tô ali treinando é uma conquista, que eu tô ali deixando de comer algo que no futuro irá me prejudicar e que só irá trazer benefício agora, satisfação momentânea. Então, quando eu consigo deixar essas coisas de lado ou cumprir, fazer coisas que só irão me trazer benefícios, eu estou aprendendo a ver como conquista, sabe? E isso torna tudo mais fácil também, porque você vai se motivando cada vez mais a seguir o caminho que irá trazer o sucesso. Eu acredito que tudo é troca. São escolhas, né? Ou ter um prazer momentâneo ou uma realização de longo prazo. E eu falo que autoconhecimento dói, custa caro e demanda tempo. Rafa, esse corre todo, pra quê?
tem valido a pena? O que você espera disso tudo? Qual é o motivo? Qual é o porquê disso tudo? Nossa, tem valido muito a pena, porque eu, nesse tempo todo eu fiz coisas que nunca imaginei que iria fazer, experiências diferentes. Você conhece pessoas diferentes, com visões diferentes. E é o que eu falei, eu acho que se eu não tivesse vindo por esse caminho, tudo que eu passei, eu nunca iria passar. E foram só coisas boas. Até as ruins foram boas para aprendizado. Então, eu, por ser uma pessoa mais fechada na minha, nunca imaginei passar por coisas que eu estou passando. E só trouxe benefícios. Então, eu sou muito grata por esse processo que eu tive. Esses dias eu estava ouvindo um depoimento de uma modelo que ela disse que ela evoluiu o acting dela, ela conseguiu entregar melhores fotos, treinando no espelho, conversando com ela no espelho, modelando, olhando pessoas como referência para poder chegar mais preparada na hora do casting, na hora do bate-papo com o cliente. Porque nós víamos a moda há uns 10 anos atrás, os modelos muito como cabides, né? Eles tinham só a estética, o padrão eurocêntrico, e hoje a pluralidade, a diversidade, ela ganhou muita força, ainda bem, no cenário geral, não só na moda. O que a diversidade significa para você e qual a importância dela no seu ponto de vista? A diversidade é importante porque ela traz uma representatividade muito maior, sabe? Se não tivesse ela, muitas das pessoas achariam que eu não sou capaz de conseguir o que a outra pessoa conseguiu, eu sou menos do que a outra. E não, todo mundo tem seu valor, todo mundo conquistou porque mereceu, sabe? Foi atrás, aquilo que as pessoas falam, do nada a pessoa tá ali. Não, ela lutou, ela conquistou, ela foi atrás. Então, eu vejo que essa representatividade é muito importante para as pessoas terem como modelo se identificar com aquela pessoa e falar, eu também posso, eu também consigo, com muita dedicação e trabalho. Então, essa representatividade nunca foi tão importante como está sendo. Qual é o seu diferencial para treinamento, para desenvolvimento, para melhores fotos, uma melhor passarela? O que você faz para deixar como uma pílula de progresso para quem está começando nessa carreira? Então, eu aprendi muito a isso que você falou que a modelo faz, que é, tipo, se olhar no espelho, ver o que funciona, o que não funciona. Eu aprendi também a pegar uma foto, lembrar de como foi seu dia e ver... tipo assim, a foto saiu com uma cara não tão boa, você não estava bem, né? Aí você percebe que naquele dia você não estava bem. Então você passa aquilo para a foto, o que você está sentindo muitas das vezes. Então é se entender o seu momento, como você está, é muito importante para conseguir um resultado melhor. Para finalizar, gostaria de agradecer a sua participação. Participação essa que foi organizada, nós batemos o roteiro, foi bem assim estruturada, né? No vamos, Rafa, vamos. Quando? Agora, pimba. E Rafa, você tem alguma reflexão? Você tem alguma frase, algum trecho de música que te inspire? Que te inspira, né? Te inspire, não, te inspira? Eu não tenho frase nem texto, mas eu acho que o que me inspira é ver a cada dia que eu tô conseguindo, sabe? Se motivar com pequenas ações que você consegue. Isso que tem me motivado. Eu passei essa semana por uma semana de muita indecisão, não sabia o que fazer, mas eu via que eu olhava para o outro lado e via que meu processo estava indo bem, que eu estava conseguindo passar por indecisões. Então, eu acho que o que me inspira é isso, ver que eu consigo, sabe? Se eu lutar e se eu estiver bem comigo mesma,
E tendo pessoas que querem o seu melhor e que estão ali para te ajudar, que isso é muito importante. É isso que me inspira, sabe? Tá bom, agradeço a troca, papo bem importante para você, jovem, tem aí as tretas com a família, tá buscando uma causa, uma vocação muito além do que ter um trabalho para ganhar um troco e no dia 5 receber um salário. Tem várias pílulas de progresso nesse nosso papo de hoje. Muito obrigado, Rafa. Obrigada eu pelo convite.